despedir, né? O grupo que chega, o grupo que vai, e vamos subir ali para a gente poder ver a vista daqui do Monte Carmelo, que nos lembra daquilo que aconteceu entre Elias e os profetas de Baal. E eu queria começar lembrando do texto de 1 Reis, capítulo 18, onde a Bíblia diz: então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu o altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar, orou ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és em Deus em Israel, que eu sou teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Um pouco depois, nós lemos no capítulo 19, Elias teve medo de Jezabel e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Quando a gente lê o primeiro livro de Reis, que aliás tem um nome estranho, porque o livro chama Reis, e quando você lê desde o capítulo 17 de 1 Reis, vai até o fim, entra em 2 Reis, vai até o capítulo 8, o assunto é Elias e Eliseu, que são os profetas mais extraordinários dos 2 livros de Reis. E o interessante é, a gente viu ali em Meguido, aquilo que em grande parte está relacionado com a glória do reino do norte, com o rei Onri, o rei Acabe, e esse é o momento de distanciamento da aliança com Deus, aquilo que nós temos apresentado na lei, e vamos dizer, é um momento que a gente pode dizer assim, que tudo se perdeu, se foi. Parece que os israelitas se entregaram ao culto pagão, e a gente pensa que vai achar, né, uma luz no fim do túnel, mas no fim de cada luz tem mais um túnel, e a coisa está totalmente perdida. A pergunta que se levanta é o que é que Deus vai fazer quando a gente não tem mais nenhuma expectativa de que as coisas se resolvam. Deus poderia agir da maneira mais extraordinária, na nossa opinião, na nossa maneira de pensar. O que é interessante e valioso é que Deus resolve agir por meio de um único indivíduo. E ele convoca Elias. Elias vai confrontar a realeza, Elias vai confrontar rei poderoso, Onri, o pai de Acabe, é o único rei conhecido oficialmente fora de Israel, conforme a arqueologia comprova. E quando Elias faz isso, Deus o abençoa de tal maneira que responde a sua oração. E Elias aqui certamente bateria todo mundo aqui em experiências espirituais. Orou e o fogo desceu do céu, orou, a chuva parou, orou e a chuva desceu de novo. E é impressionante. Se Elias aparecesse nas nossas igrejas ou quisesse fazer parte da nossa caravana, a gente diria: é melhor ele não vir, não. Porque esse homem é complicado. Parece que ele é bipolar. Ele é uma pessoa sujeita à depressão e depressão profunda. É meio parecido com o profeta Jonas. Em qualquer situação
mais difícil, Elias pede para morrer. E é interessante que Deus vai atrás dele, ele tem uma experiência extraordinária com Deus, Deus permite que ele se esconda na caverna do seu coração e Deus se revela a ele de maneira muito particular e especial. A gente está aqui, depois de tanta bênção que Deus tem dado à nossa vida, e a gente pergunta como é que a gente vai fazer para que o mundo à nossa volta seja atingido pela graça de Deus e seja modificado pelo poder do Evangelho e tudo aquilo que acompanha o Evangelho. E a gente pensa em sistemas, em ideias, em uma série de coisas. E Deus, na história sagrada, sempre usou pessoas. Deus nunca chamou uma espécie de agrupamento. Ele se dirige a um indivíduo específico. E que tipo do indivíduo? Da pior espécie possível. Como você e eu. É interessante isso, porque muita gente aqui talvez tenha a sua vida espiritual e ministerial enferrujada e parada, porque você conhece os seus limites. Você conhece a sua fragilidade. Você conversa com o travesseiro de noite e sabe que muita coisa não vai bem. Então você fala, eu não vou bancar o religioso, vou ficar na minha, porque eu não vou muito longe. O impressionante é que Deus só faz descer fogo do céu por meio de gente que quer se matar. Deus só faz coisa extraordinária por meio de pessoas que vão mostrar que o poder pertence a Ele. Então pode ser que você foi mexido e movido por Deus para fazer diferença na sua vida. E você diz, mas imagina, eu? Quem sou eu? Não vou a lugar nenhum. Eu não tenho condições. O único caminho de Deus é mexer por meio de gente. Amém. Do jeito de Elias. E eu queria que você pensasse na sua vida. Talvez tem muito profeta de Baal pela frente. Tem muita coisa. É lamentável como o nosso mundo tem tanta gente que planeja e faz o mal abertamente, enquanto tanta gente que poderia fazer diferença está estacionado sem qualquer tipo de envolvimento mais intenso com o reino de Deus. Eu queria que você pensasse quando é que Deus mexeu com você, quando é que Deus mexeu com o seu coração e você foi para o fundo de uma caverna e ficou escondido lá dentro. É tão interessante que Elias faz isso. E como Deus é bom demais, ele vai atrás. E aí Deus começa e chama Elias. Aí Deus mostra poder de todo tipo, por meio de terremoto, de fogo, de coisas extraordinárias. E o texto termina dizendo que veio uma voz mansa e suave e disse, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Elias abre o coração, bota para fora, reclama, diz que está tudo errado, que o mundo não presta mais, que ninguém serve a Deus. Já ouviu isso em algum lugar? E que só ele sobrou. E que Deus se esqueceu de tudo, não há mais o que fazer. Deus permite que ele abra o seu coração e vomite todo o peso que está lá dentro. E depois de Elias colocar tudo para fora, Deus lhe dá o encaminhamento e a continuidade da sua missão. E aqui do alto do Monte Carmelo, a gente se lembre, para quem chega e para quem vai, que não estamos aqui numa simples viagem. Eu gostaria que a gente fosse atingido pela graça de Deus, Amém, pelo poder de Deus. Amém. E que a gente saísse daqui atingido por tudo aquilo que a gente viu, que a gente via de longe, que agora a gente vê de perto, para que Deus tire você do fundo da caverna onde você se enfiou, para que a sua vida, mesmo você sendo tão frágil e tendo medo de você mesmo, com todos os erros que você tem, que Deus use a sua vida para a sua honra e sua glória. Vamos orar, encerrando, e vamos orar pedindo que Deus abençoe os nossos queridos que vão e a continuidade dos que ficam. Pai amado, Deus bondoso, te louvamos pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de viver, te amar, te servir e ser abençoado por ti. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida, sobre o coração de cada um. Pessoas que foram atingidas por ti. Coloca a tua mão de bênção, de graça, de amor, de direção. Ó Deus, mexe naquele chamado inicial que fez a gente sonhar longe. E, ó Deus,
na tua bondade, nos tire da nossa caverna e conduza-nos na missão de fazer a tua vontade. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos então.